Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Está no ar o programa Fé e Esperança da Primeira Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Esse é um programa que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 22 horas. E eu quero convidar você também a estar atento aos reprises, as repetições que vão acontecer durante toda a semana. E nesse momento eu quero também que você esteja atento à mensagem que Deus trará ao teu coração. Esse programa é um programa da Primeira Igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Cordeiro. Uma igreja que faz história na cidade de Cordeiro há 64 anos. Ela está situada na rua Coronel José Olímpio de Carvalho, número 20, centro da cidade. Você é nosso convidado a participar também dos nossos cultos. Os cultos acontecem todos os domingos,
às 8h30 da manhã e às 19 horas. E também toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Você não pode perder os nossos cultos, que é onde Deus fala conosco, um povo alegre, que sente a alegria do Espírito Santo. E eu quero também que você esteja nesse momento ligando para mais pessoas, para mais famílias, porque agora está no ar o programa Fé e Esperança. Lembrando, não é apenas o nome do programa. Fé e Esperança não é apenas o nome do programa. Fé e Esperança é a mensagem que entrará em tua casa, é a mensagem que entrará em tua família. Que Deus te abençoe. Ouça agora a palavra de Deus em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos que nessa hora se colocam em prontidão para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar e em seguida traremos aqui uma palavra ao teu coração, cujo título é Características de quem perdoa e características de quem não perdoa. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos que a Tua palavra fale em nossos corações. Que a Tua palavra venha edificar a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos teleouvintes. Obrigado por tudo, venha edificar as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito encontre liberdade para trabalhar e transformar os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra que quero ler com você nessa hora se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 e depois os versículos 57 e 58. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Esse contra ele aqui é contra Estevão. Versículos 57 e 58. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Lemos então do versículo 57 ao versículo 60. A Bíblia conta a história de um homem chamado Estevão. Estevão, ele teve uma conversão genuína ao Senhor Jesus. E a Bíblia, quando descreve a vida de Estevão, a Bíblia descreve Estevão como um homem cheio do Espírito Santo, como um homem cheio de fé. Estevão, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar que ali ele foi chamado para ser diácono da igreja de Deus. Foi chamado para ser um serviçal do Senhor. Mas no capítulo 7, ele havia se convertido do judaísmo para o cristianismo. Ele havia se convertido do judaísmo e agora ele passou a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Os judeus, os amantes do judaísmo, que nós encontramos aqui no capítulo 7, não aceitaram que ele mudasse de posição de fé. Não aceitaram que ele mudasse de postura, que ele se tornasse um grande pregador da palavra. E agora Estevão, ele se coloca numa posição de pregador. Ele era diácono e agora no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a pregar para os seus irmãos nacionais, para o seu povo, para a sua família, para os seus colegas, para a sociedade onde ele estava inserido. E a sociedade, travada pelo tradicionalismo judaico, não aceitou que ele pregasse a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação em Cristo.
E à medida que as pessoas ouviam a palavra, elas começavam a ter reações estranhas de raiva, de ódio e de muitas outras reações que a gente vai mostrar aqui agora, paulatinamente e vagarosamente. O que eu observo na vida de Estevão no tocante a essa pregação que ele realizou e em razão da reação das pessoas para com ele? É que quando eu olho para as pessoas, eu vejo as características de pessoas que não perdoaram, de pessoas que não têm perdão no coração. Observamos algumas reações de quem não perdoa. Raiva é a mesma reação que tiveram contra Estevão. Tiveram raiva. No versículo 54 diz: enfureciam-se no seu coração. Quando eles viam que Estevão pregava a palavra de Deus com muita autoridade, com muita propriedade, com muita segurança na palavra, com muita segurança naquilo que ele falava, com muito fervor, com muito empenho, e ele era um homem cheio do Espírito Santo. Isso fazia toda a diferença. As pessoas se enfureceram, as pessoas tinham fúria em seu coração. Se tem algo que nos atrapalha de perdoar alguém, é raiva. Uma outra coisa também, que quem não perdoa sente ódio. Uma coisa que atrapalha às vezes nós de perdoarmos alguém é o ódio. E olha a reação que tiveram com Estevão: rilhavam os dentes contra ele, rilhavam os dentes ou rangiam os dentes contra ele. Olha o ódio, né, de um dente deslizar no outro, né, a arcada dentária se deslizando uma na outra. Para quê? Fruto do ódio. Os inimigos de Estevão rangiam os dentes de tanto ódio. Quando a ira ela é guardada em nosso coração, ela pode acabar se tornando em ódio, e o ódio é cego. Uma pessoa com ódio é capaz de fazer coisas terríveis, e o ódio nos atrapalha de perdoar alguém. Uma outra coisa é a gritaria. Observa que eles gritavam, eles clamavam em alta voz no versículo 57, mas eles gritaram com grande voz. Gritaria de discussão, né? Isso também atrapalha a cada um de nós de liberar o perdão. Quantas vezes você até vai conversar com alguém para que haja reconciliação e de repente começa a subir o tom de voz. São coisas que nos atrapalham também. Perdoar. Quando vamos buscar reconciliação com alguém, não adianta a gente querer levantar a voz. A gente tem que ir pelo caminho da humildade. Porque a vitória, a Bíblia diz em Provérbios que a humildade vem antes da honra. A humildade precede a honra. Eles aqui não queriam reconciliação. Veio gritaria, discussão, tumulto. Uma outra coisa que nos dificulta de perdoar também é a falta de diálogo. No versículo 57 diz que enquanto Estevão pregava e falava, eles taparam os ouvidos para não ouvir o que Estevão falava. E às vezes também isso acontece em nossos relacionamentos. Nós não queremos diálogo, nós não queremos conversar. Às vezes a gente grita, mas a gente não dialoga. A gente sempre quer somente falar a nossa versão e nunca ouvir o que está no coração do outro. Isso também nos dificulta de perdoar, porque para que haja perdão, para que haja reconciliação, é preciso que você e eu, em nossos relacionamentos, é preciso que cada um de nós desenvolva o diálogo, a conversa. Por que muitos casais perdem a alegria de estarem juntos, perdem a alegria de conviver um com o outro ali? Por que perde essa alegria? Porque perde o diálogo. Quando é que um casamento começa a perder a vida? Vai perdendo a vida quando falta o diálogo. Quando não se tem diálogo, quando não se tem assunto, quando não se tem o que conversar, quando não se tem aproximação. E aí vai gerando ódio, vai gerando rancor. Até que surge uma gritaria, baixaria, agressividade de palavras. E tudo isso nos dificulta a pedir perdão, tudo isso nos dificulta a perdoar. Uma outra coisa também que identificamos nesse texto, está no versículo 57 ainda, uma outra coisa que nos dificulta de perdoar, os ataques.
A Bíblia conta para nós no versículo 57 que eles arremeteram unânimes contra ele, ou seja, todo mundo foi para cima de Estevão para destruir Estevão. E se tem algo que nos dificulta a pedir perdão, é o ataque. Porque quanto mais ataques nós fizermos, mais ódio vamos gerar, mais tristeza vamos proporcionar, mais problemas vamos criar. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de perdoar e de liberar o perdão, por causa dos ataques. Eu fico observando que parece que nós estamos vivendo ultimamente numa selva cibernética. A internet é uma ferramenta tão boa de comunicação, de informação, de obtermos informações, de passarmos dados, de repente, para o médico, para um professor, para um parente, a gente posta fotos. É uma ferramenta de interação muito maravilhosa. Porém, a gente observa que as pessoas vão perdendo a comunicação uma com as outras por causa da própria internet, pela má utilização da internet. São ataques, são ofensas, são xingamentos, são ironias. Eu não sei qual o propósito que a pessoa tem de viver o tempo todo atacando na internet e esbravejando na internet. São coisas que não frutificam, que não edificam. Aí a pessoa alguém viaja, coloca uma foto, alguém vai e coloca uma frase embaixo de ironia, para espetar. Para quem viver assim? Aí você pergunta, mas a sociedade está ruim. Mas às vezes nós não estamos cooperando para que a sociedade seja melhor. A gente sempre pensa que para que a nossa nação seja melhor, a gente tem a ideia de que é preciso ter um presidente melhor, é preciso ter um governador melhor, é preciso ter deputados melhores, é preciso ter prefeito melhor, é preciso ter vereadores melhores. Olha, todo mundo sendo bom seria muito bom. Todo mundo cumprindo os seus deveres, todas as autoridades políticas cumprindo os seus deveres, todos eles contribuiriam para um Brasil melhor. Mas a gente também tem que cuidar do nosso quintal. E quando eu falo quintal, eu falo do nosso coração também. Por que é que somos pessoas tão ríspidas, tão grosseiras? Por que atacamos tanto e não buscamos o diálogo, não buscamos a conversa, não buscamos nos aproximar das pessoas? Então, cuidado, porque o ataque são coisas, os ataques nos afugentam das pessoas. O ataque gera feridas nas pessoas. E temos que tomar esses cuidados, porque o ataque também é uma forma que dificulta o nosso perdão. Uma outra coisa que atrapalha-nos de pedir perdão, inimizade. A Bíblia fala no versículo 58 que eles lançaram Estevão para fora da cidade. Olha só, lançaram para fora da cidade, empurraram, forçaram a saída dele da cidade. E assim, gente, sabe o que eu aprendo? Com este ato, todo o povo ali reunido estava demonstrando que Estevão não era digno de estar no meio deles. Riscou Estevão da lista. E isso acontece sempre em nosso dia a dia, de uma e outra estar riscando pessoas da lista. Então tomemos cuidado com isso. Tem filho que já riscou o pai da lista, tem pai que já riscou a filha da lista, tem mãe que já riscou o filho da lista, tem filho que já riscou a mãe da lista. Isso não vai funcionar, porque são coisas que vão nos atrapalhando de pedir perdão. Por isso que a inimizade, a Bíblia classifica a inimizade no capítulo 5 do livro de Gálatas como obras da carne. Quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Então a inimizade é uma obra carnal, é uma obra diabólica. E por último, eu gostaria ainda de dizer uma outra coisa que nos atrapalha de pedir perdão é a violência.
depois que expulsaram Estevão para fora da cidade, apedrejaram ele. No versículo 58 podemos assim observar, apedrejaram Estevão. Quem sabe você que me ouve nessa hora, você está sendo apedrejado, ou seja, receber pedradas e apedrejar são coisas que dificultam a cada um de nós de pedir perdão e de nos reconciliar. E por último, a conivência. A Bíblia conta para nós, no versículo 59, e apedrejaram a Estevão, corrigindo, versículo 58, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que depois ele é chamado passa a ser chamado de Paulo, é a mesma pessoa. Ele viu esta cena, não fez nada. Ele viu esta cena, ele se tornou conivente com a morte de Estevão. E ainda colocaram as roupas dele aos pés de Saulo, aos pés de Paulo. A conivência. A gente vive uma geração de muita conivência, onde pessoas têm prazer o prazer de ouvir que uma pessoa não gosta da outra. A gente não faz nada, a gente não diz, olha fulano, vamos parar com isso, vamos buscar reconciliação. Não, tem gente que coloca lenha na fogueira, tem gente que coloca gasolina na fogueira, é para explodir. É verdade, você não pode aceitar isso, é verdade, se eu fosse você, é verdade, se eu fosse você, e vai só incitando, ou se torna conivente, no sentido de eu não vou ser contra, mas também não vou ser a favor, eu vou ficar quieto e deixa ver o que dá. É conivência, quando na verdade a sua palavra poderia mudar muita coisa. Olha, eu não concordo que você faça isso, você é livre para decidir? Sim, mas eu não vejo Deus nisso, eu não vejo Deus nesse ataque, eu não vejo Deus nessa sua atitude. Eu não posso te amarrar, não posso te prender, eu não posso te impedir, mas eu posso te aconselhar. Então a gente não pode se tornar conivente com brigas que acontecem ao nosso redor. A gente não pode se tornar conivente com a falta de perdão. A gente precisa ser um agente da paz, promotor da paz, aquele que promove a paz. A Bíblia diz algo maravilhoso no Sermão do Monte, Jesus falando, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então quem promove a paz é chamado de filho de Deus. E quem promove confusão, olha, certamente filho de Deus não é, porque a Bíblia deixa bem claro em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nesse momento, eu quero dizer para você, acabamos de falar sobre algumas coisas que nos impedem de perdoar. Agora, quais são as características de quem perdoa? Primeira característica de quem perdoa. Primeiramente, quem perdoa é espiritual. A Bíblia diz que Estevão, quando viu toda aquela reação, ele estava cheio do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito de Deus. Estevão, ele era cheio do Espírito de Deus. Segundo, quem perdoa tem determinação. A Bíblia diz que enquanto as pessoas estavam enfurecidas contra Estevão, ele fitou os olhos no céu. Ele olhou para Jesus, ele olhou para o alto. Terceiro, ele teve visão espiritual. Quem perdoa tem visão espiritual. E quando Estevão fitou os olhos no céu, qual visão que ele teve? Ele viu a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele disse assim, no versículo 55, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E a palavra é tão maravilhosa que mostra o que para nós? Se queremos perdoar, quem perdoa tem visão espiritual. Quem perdoa é porque tem visão de Deus. Quem perdoa, só vamos conseguir perdoar se nós olharmos para o céu. Porque se nós olharmos para o tamanho das pedras,
se nós olharmos para o rosto enfurecido das pessoas, se nós olharmos para os ataques, nós não vamos perdoar ninguém. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para Jesus, nós vamos conseguir liberar o perdão. A palavra ainda nos mostra que quem perdoa tem a aprovação de Deus. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que Estevão estava com raiva de quem tinha raiva dele. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que Estevão teve fúria de quem estava enfurecido com ele. Não. Ele simplesmente, a Bíblia diz no versículo 56, que quando ele fitou os olhos no céu, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ou seja, ele viu Deus aprovando a atitude dele. A atitude de não revidar, a atitude de não se vingar. E tem mais, quem perdoa faz oração. Ele não apenas olhou para o céu, ele não apenas viu Deus, ele não apenas viu os céus abertos, mas ele também orou. No versículo 59 diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele orou. Ele orou: Deus, recebe o meu espírito. Porque ele viu que ele ia morrer. Ele sentiu a sua morte chegando. Mas ele até poderia ter orado: Deus, manda um trovão aqui para matar esse povo todo. Ele não fez assim. Ele falou: recebe o meu espírito, salva o meu coração, salva a minha vida, salva-me. Eu preciso da salvação espiritual, eu preciso da salvação eterna. Foi isso que ele orou. Ele fez a oração pedindo para que Deus cuidasse dele, cuidasse de sua alma. Uma outra coisa, que quem perdoa é humilde. A Bíblia diz que ele não se ajoelhou por causa da pedrada. Olha, vamos ler a palavra corretamente. No versículo 60 diz: e pondo-se de joelho. Ele não caiu por causa das pedradas. Ele é que se colocou de joelho. Isso aqui é lindo. Não foram as pedras que derrubaram Estevão. Não. As pedradas o mataram. Mas para ele estar no chão, a Bíblia diz que ele decidiu se colocar de joelhos. O que isso mostra para nós? A humildade diante de Deus. Mesmo em público, diante de seus inimigos, ele se ajoelhou. Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Quando falamos em ajoelhar, pensamos em alguém de pé. Mas Estevão, observa bem, que ele se pôs de joelho para orar, para conversar com Deus, demonstrando humildade, demonstrando devoção, demonstrando cuidado de fé. E a palavra ainda nos mostra uma outra atitude de quem perdoa. Quem perdoa não tem espírito de vingança. No versículo 60, quando ele poderia orar para que Deus matasse os seus inimigos, ele se colocou de joelhos, clamou com grande voz, o quê? 2 pontos. Senhor, não lhes imputes este pecado. O que isso quer dizer para nós? Perdoa eles. Ele fez a mesma oração que Jesus fez na cruz, só que ele estava ajoelhado e Jesus pendurado na cruz. A mesma oração, ele aprendeu de Jesus essa oração de Deus, não castiga eles não. É isso que ele fez, Deus não castiga eles não. Não puna, não destrua eles não trata eles com juízo divino não. Gente, só uma pessoa cheia do Espírito Santo, só uma pessoa que fita os olhos no céu é capaz de liberar o perdão. E a palavra ainda nos mostra algo maravilhoso sobre a perseverança. Quem perdoa é perseverante. A gente observa no versículo 60 que depois que ele orou para que Deus não castigasse as pessoas, não imputasse, não colocasse esse pecado na conta deles. É isso que ele está dizendo. Deus, não coloque esse pecado na conta deles, não. Depois que ele falou isso, tendo dito isto, adormeceu. Eu vejo aqui que quem é perdoador, quem perdoa é perseverante. Ele até o último momento de sua vida, ele não negou a Jesus. Ele não desistiu de sua fé. E ele não desistiu de perdoar.
Então, querido amigo, querida irmã, querido irmão, você que me ouve nessa hora, você está fazendo parte do grupo que não perdoa? Ou você faz parte do time de Estevão, do exemplo de Estevão, que é aquele que perdoa apesar das pedradas, perdoa apesar das falsas acusações, perdoa apesar da fúria, da raiva, dos ataques, ele liberou perdão. Faça parte daquele time que segue o exemplo de Jesus e que segue consequentemente o exemplo de Estevão. Eu quero orar por você e eu quero convidar você nesse momento a perdoar. Perdoe. Como que eu faço isso? Se você olhar para as pessoas e para aquilo que elas estão fazendo contra você, você nunca vai perdoar. Mas a partir do momento que você olhar para o céu, você vai ver os céus abertos e você vai ver Jesus aprovando a tua atitude de perdoador, a tua atitude de perdão. Perdoe. Perdoar é saúde. Perdoar é libertação. Perdoar é cura. Perdoar é vitória. Perdoar é repreender as trevas. Perdoar é atrair a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Oremos. Pai, eu oro por todos aqueles que nos ouvem nesse momento, todos aqueles que nos assistem nessa hora. Que haja perdão nos corações. O Senhor conhece, meu Deus, a vida das pessoas que estão aqui agora, nos olhando, nos ouvindo, nos assistindo. Que o Senhor esteja entrando nesse coração, que o Senhor esteja entrando nessa vida, nessa família. Ministre o teu perdão, transforma, tira o ódio, a raiva, o rancor, o ataque, a violência, tira isso de todos os corações, Pai. E vai ministrando agora a tua paz, a tua bênção, a tua visão. Vai ministrando agora, ó Deus, o teu Santo Espírito. Coloque o teu Espírito Santo em cada coração. Que todos aqueles que estão nos ouvindo agora, que sejam cheios do Espírito Santo. Que sejam cheios do teu Espírito para que tenham força para perdoar. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós. Amém. Não é sobre uma canção, mas é sobre alguém que deu a sua vida na cruz do Calvário para salvar o homem pecador. E um dia, no alto da cruz, ele encontrou o ladrão que o disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por causa dos meus pecados eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais se há esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado, mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado. Não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor.
Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Senhor, eu sempre fui um ladrão, mas ao vê-lo na cruz eu me senti amado, não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Se quer o perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Se quer ser amado, se quer o perdão, pois na cruz no meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.